Bem-vindos, vamos para o episódio 10 do Data Stories. Essa aqui é uma edição mais que especial ao vivo do IILX Miami. Eu, no caso, estou em Congonhas, com voo atrasado, então eu tive que aproveitar essas duas férias que estão lá no evento. E o Fred acabou de palestrar. Como ele acabou de sair do palco, eu falei, pô, vamos tentar fazer uma chamada ao vivo agora e para contar, né, de dentro do evento como que as coisas estão, como que foi a palestra, o que que vocês estão vendo de bacana aí em Miami. Fred, acho que a gente podia começar falando sobre o seu papo, como foi, conta um pouquinho para a gente o que que você foi falar aí na versão latino-americana do Alex. Não, perfeito. Cara, é muito legal. É um evento aqui mais focado mesmo no mercado latino. Então, por conta disso, eu decidi trazer um talk aqui mais focado em como o Brasil muitas vezes ele é colocado como um capítulo à parte quando a gente fala de Latam, né? E primeiro eu tinha medo, talvez, de fazer um talk que não ia ser uma palestra ali que não ia ser tão produtiva para o pessoal, mas você vê que o Brasil ele ainda é bem desconhecido mesmo para a maior parte do mercado. Você tem um mercado hispânico que ele é muito adereçado aqui, o mercado hispânico americano, então pessoal de segunda, terceira geração que tem origem hispânica, mas que nasceu nos Estados Unidos, que mora aqui, e tem um mercado latino, aí Latinoamérica como um todo, que muitas vezes se considera Brasil. Então todos os talks, ninguém falava de Brasil. Você via quando escolhiam-se bandeirinhas, não tinha a bandeira do Brasil para representar o continente, o que é irônico quando a gente fala que é um terço, né, de todo o continente. Então foi um talk muito sobre o quão específico é fazer pesquisa no Brasil, como a gente tem uma cultura muito mobile only, então todas as dificuldades que a gente vê, né, no dia a dia da On The Go, fazendo aí pesquisa com correspondentes brasileiro raiz mesmo, e teve uma recepção legal. Muita coisa que pra gente às vezes parece óbvia, parece como as mensagens de voz, fazer pergunta em áudio, em vídeo, como isso ainda brilha o olho, como isso ainda traz uma coisa diferente, assim. Então acho que foi bacana, assim, o tema foi bem escolhido, modéstia à parte. Que legal. Eu acho que, obviamente, para além do tamanho de mercado, né, a gente está falando em dimensão, Brasil e México pode ser o que é mais parecido aqui da região, mas em termos financeiros, o Brasil deve representar talvez mais da metade, né, daquilo que a gente considera como Latam. E é engraçado você falar isso. Eu tinha uma sensação que era muito, pô, quando tá indo para a versão americana, quando a gente foi para a versão europeia, Brasil era um mundo à parte, mas até dentro de Latam, sendo um mundo à parte, acho que é algo legal para a gente pensar. E mesmo assim sendo tão relevante para eles, né? Cara, em linhas gerais do evento, conta um pouquinho pra gente o que que tu viu de bacana, o que que tem de empresa, o que que tem de temas marcantes, o que que foi falado, acho que não, nada muito estruturado, mas o que que vocês estão sentindo? E hoje é o segundo dia que vocês estão no evento, né? Isso, hoje é o segundo dia, acho que o Jantas consegue complementar bem aqui também. Uhum, A gente acabou se dividindo em algumas palestras aqui, ele viu umas que eu não vi, vice-versa. exato. A gente viu muita coisa, assim, acho que um tema que está bem recorrente é quali, essa busca pelo uso de IA em quali. Foram pelo menos três palestras falando sobre isso, né? Tipo, a gente teve a Exato. aplicação de IA para aplicação de entrevistas, né, de maneira assíncrona. Teve aplicação de IA numa abordagem assíncrona, que é através de comunidades, para ideação, né? A idea creation, tipo, muito utilizado também. Foram focos nesse sentido, foi bem interessante. Mas, assim, é legal comentar o que você falou antes, Sim. Fred, sobre são 2 dias de evento, né? A gente está aqui no segundo dia, a gente está rolando aqui algumas apresentações. Mas no primeiro dia, pela manhã, foi de fato foco super hispânico, né? Tópicos de Isso, exatamente. hispânicos, falando sobre tipo, a importância dos hispânicos aqui para os Estados Unidos, muito foco latino-americano, né? Enfim, algumas abordagens nesse sentido também. De fato, faltou o Brasil. Mas assim, faltou mesmo, né? Brasil, que Não, foi muito bacana. é algo não falado, assim. E é engraçado que, assim, até a língua, né? A gente tá falando de língua, tipo, a dimensão do país é que é espanhol e inglês. Inclusive, a tradução simultânea, inclusive, né? Só tem Sim. espanhol e inglês, não tem. Enfim, É, de fato, o Brasil fica meio de escanteio, né? Ainda que seja uma potência, não, e uma versão, né, tipo, do evento latino-americano. sim. Eu acho que é bem interessante, assim, você notar como alguns temas são recorrentes e como alguns fogem, né? Então a gente tem aqui, teve um foco muito em quali, tanto os expositores aqui, tem muita gente buscando essa tecnologia
de transcrição, assíncrono, de criação de comunidades, de você fazer EPs em profundidade usando IA. A gente viu, acho também, esse foco em o comportamento mutante do que é sempre, né, comum, assim, falar o que está mudando de comportamento de consumo. E de tech, o primeiro dia a gente sentiu falta. Demais. Mas no segundo dia veio uma enxurrada tech. Eu acho que eles fizeram uma escolha de juntar os temas. E aí a gente falou bastante de IA, falou bastante de aquele tema que vai ter sempre ali, que é a ética da IA. E quase todos chegam a uma conclusão que eu acho que ela até é um pouco meio lugar comum já. O quanto o ser humano ele vai continuar sendo importante na IA. Só que eu dividiria em dois grupos aqui de palestras. O pessoal que está falando da IA como com medo e o pessoal que está falando da IA como um potencializador do ser humano, né? Medo barra desculpa, né? Desculpa, vou falar de IA. Exato, exato. Tem quase que um grupo que está colocando IA Tipo, como algo a... desculpa, vou falar de IA agora, porque a gente usa IA no nosso processo, tipo, calma lá. Aí teve um outro grupo que, tipo, não, faz parte do nosso processo, tá aqui, tem até gráfico, o humano ele entra nesse ponto aqui, então, de fato, é possível separar esses dois grupos de Pô, pessoas. eu tenho conversado com ela até antes de dormir, eu aviso, só tô indo dormir agora, daqui a pouco a gente volta para conversar. Mas que massa, porque eu acho que a sensação que eu tive das outras edições, a Europa era uma coisa muito teórica, né, profunda. Estados Unidos era uma coisa extremamente comercial, né, era muito mais voltada para negócio ali. Nessa última edição que a gente foi em junho. E agora vocês trazendo essa perspectiva também é uma coisa mais cultural quase, né, do que principalmente no dia de ontem. Hoje, pelo que eu estou entendendo, eles mostraram bastante use cases, falaram de AI em qual e tal, mas é um evento muito bacana. Acho que para o mercado nosso, acho que para quem não conhece, o AI Alex, acho que é quem mais promove inovação dentro do nosso setor. E o formato daí, galera, tem as feirinhas também, tem as empresas expondo, expositores, ou é mais voltado para palestra? Aqui tem também os expositores, eu acho que ele é um formato que me parece menor do que o que acontece na Europa e na América do Norte, a versão América do Norte, né, que foi no Texas. Mas tem também muito esse foco na palestra e, engraçado, um foco até um pouquinho mais acadêmico, talvez. A gente teve lançamento de livro, tem editora sobre pesquisa com consumidores, então não sei se é uma característica especificamente desse evento hoje, ou se é talvez um foco do mercado latino-americano, que ainda olha para a pesquisa de mercado com um viés um pouquinho mais acadêmico, talvez do que a pesquisa americana tem e tudo mais. Outra coisa também é legal de citar aqui é que você, né, a gente fez outro episódio sobre o que está acontecendo no IIX lá, Texas, a gente falou muito de Synthetic Data, e hoje apareceu, né, nos 2 dias de evento, apareceu só uma vez como uma pergunta. Alguém Tá. sabe o que é Synthetic Data? E a audiência, pouca gente levantou a mão. Espero que vocês tenham representado o On The Go ali. Exatamente. Então, assim, você vê que é um tema que eu até sinto que ele está sendo mais discutido no Brasil até do que aqui, o que é algo interessante, assim. Você vê que o Brasil, nos cases, os poucos cases que apareceram, alguns eram brasileiros. E você vê que o Brasil está sendo um driver de inovação do continente, embora toda essa questão da língua e do isolamento que o Brasil tem, assim. Perfeito. Mas eu acho que por mais desse isolamento, né, ele é um mercado muito quente, né? A gente está falando aqui do eixo de São Paulo, assim, a gente está praticamente conectado com, né, os principais polos do mundo ali, as grandes empresas estão aqui, eu acho que tem muita verba e eu acho que é um país também, por estar tão meio deslocado, é um país que permite a gente provocar essa experimentação, experimentar mais também. Então, que legal, acho que é um bom tema. No mais, gente, contem aí o que vocês querem falar do evento. Acho que o tema é AI, né? Não, por mais que tenha essa coisa da academia, a questão de conexão cultural entre os hispânicos, eu acho que é isso que é o que tá em pauta hoje. Vocês falaram muito da veia qualitativa em relação às empresas que estavam aí, são empresas do lado de cá ou tem empresas americanas também, expondo, palestrando? Não, a gente tem que ter fornecedores, né, que tem presença em diversos mercados, mas assim, eu acho que é até legal comentar, Fred, talvez, sobre essa questão do tom, né, tipo, se é possível ou não, de fato, perceber, até te pergunto isso, Aham. volta a pergunta pro Fred aqui,
É possível perceber se tem algum tema, tipo, extremamente relevante que está acontecendo, algo que vale ser comentado, de como que a On The Go está posicionada, né, nesse universo, nesse mundo novo aí que está se criando, nessa corrente. É IA? Seria IA o tema? Tipo, que... Eu acho que a gente eu acho que a gente já passou da IA como o tema principal e a gente agora começa a falar de usos da IA de uma maneira mais específica. Um uso que apareceu muito, inclusive sendo questionado do quão possível ele é a IA para storytelling. Então, a IA como essa ferramenta de transcrição, para usos para transcrição, para usos para trabalhar grandes datasets, para trabalhar, achar pedaços de dados que às vezes não estão expostos ali de uma maneira tão óbvia, isso tem sido falado já como uma realidade. E, inclusive, muitos expositores e palestrantes trazendo isso. Mas quase todos eles botam em xeque a capacidade de contar histórias da IA e a capacidade de empatizar da IA. Então, acho que é uma coisa que, aí, particularmente, acho que a gente verá na IA no futuro, mas ainda há muita descrença sobre a capacidade da IA fazer isso. Então, acho que esse foi um tema assim, que apareceu em algumas palestras e até alguns expositores aqui tem um pitch de vendas que envolve ir até o ponto antes do storytelling e depois do storytelling fica com os seres humanos, que eu acho que é algo para se pensar. Perfeito. Não, baita insight. E se parar para pensar no nosso dia a dia, a gente vem utilizando muito, talvez na otimização de processo, na facilitação para leitura de coisas, para sintetizar, resumir coisas, né? Até puxando isso, uma coisa também interessante assim, do que a OnTheGo tem feito é fazer uma solução ponta a ponta, assim. Você vê que muitas das soluções em IA hoje, elas envolvem as pessoas ainda improvisando muito com diversas soluções de prateleira. Então, Total. muitos dos cases, eles eram sobre conexões entre diversos produtos, seja da OpenAI, seja uma planilha de Excel, um Tableau, etc. Então, quando a gente traz uma solução que ela é ponta a ponta, que nem On The Go, e eu acho que esse feedback foi legal que a gente teve aqui, é algo que ainda brilha os olhos, embora pareça algo que é comum ou que deveria ser o modus operandi de coletar o dado, exibir o dado e integrar a IA no jeito de fazer, ainda a gente está vivendo uma infância disso. Então, as pessoas ainda estão no modelo MVP, que eu acho que é algo que também vale notar. As pessoas para quem a gente apresentou, né, a solução, Sim. todas se encantaram, sabe, com o que o entregável, com o design, enfim, de fato. Muito massa. Galera, vocês devem estar moídos aí no final do evento. Eu preciso correr para pegar meu voo aqui. Eu vou até pedir uma desculpa, gente. Eu não fiz a apresentação dos nossos convidados hoje. Fred Galo, nosso sócio, co-founder e CPO da empresa, e o Jonatas, que é nosso head de vendas, é o principal, né, nosso ponto de relação com os clientes aqui. Cara, aproveitem esse resto de evento, vão lá comer um hambúrguer e tomar uma cerveja, que eu acho que já está na hora. E nos falamos. Gente, foi um podcast especial, foi para ser rápido mesmo, mas a gente buscou trazer aqui bem quentinho para vocês aí como é que está sendo o ILX, ILX Latin America em Miami. Obrigado, galera. Demais. Obrigado, Johnny. Valeu. Vamos falando aí, até mais. Um abraço, tchau, tchau. Abraço, tchau.